Tá conseguindo ler aqui? Arte e contracultura? Esse é um dos grandes lemas desse espaço que é conhecido como Open Maker. Eu sou o Márcio Kolba, fundador desse espaço Maker que dá suporte para a ONG Dispensado dos Apriscos, a qual este canal do YouTube está relacionado. E nesse vídeo de hoje vamos discutir a respeito do que é a contracultura, qual é a oposição que ela vem fazer com relação à cultura que já está implantada. Os movimentos culturais, de uma maneira geral, pretendem resgatar aquilo que já foi criado, aquilo que precisa ser mantido das gerações anteriores. Por isso que muitas vezes ele é considerado como sendo um movimento meio retrógrado. E a contracultura vem trazer uma linha mais progressista para toda essa história conservadora. E a gente pode dizer que enquanto as pessoas mais velhas costumam fazer a defesa da cultura, a defesa dos valores, dos princípios que correspondem à geração deles, os jovens costumam se apegar mais à contracultura, até mesmo porque eles não entendem por que certos valores precisam ser preservados. E uma das grandes expressões que a gente tem da contracultura é o movimento hippie e também o movimento punk. Desse último que eu já tenho uma grande afinidade, talvez porque quando eu comecei a tocar com bandas e tal, eu costumava tocar músicas e até mesmo cantar algumas músicas que vinham do punk rock. E o motivo era muito simples, porque são músicas em geral mais fáceis de executar e que a gente não precisa necessariamente ser um bom cantor para conseguir executá-las. A cultura punk traz pra gente esse conceito de que não é necessário ser um grande estudioso de música para produzir a sua música. Quer dizer, você pode produzir a sua música do jeito que você quiser. Então, pegue o seu instrumento musical e faça você mesmo. Crie um riff de guitarra, escreva uma letra e tenta colocar as duas coisas juntas e toca o barco. Isso mostra pra gente que toda a contracultura está mais puxada por uma questão de liberdade de produzir a sua própria arte. Não precisamos que um professor catedrático venha autorizar e dizer que temos permissão para escrever tal coisa. Ou uma gravadora que venha dizer pra gente que essa música está boa segundo os padrões dela. Quando a gente tem liberdade de criar, é aí que a arte pode ser realmente feita, porque podemos romper com todos os limites que as pessoas estão querendo colocar sobre nós. E é por isso que o movimento hippie representou uma grande expressão da contracultura, porque ali os jovens estavam se opondo a esse controle dos pais e começavam a usar drogas livremente e mesmo ter relações sexuais livremente. Isso acabou se tornando um escândalo para as gerações mais velhas, mas, por exemplo, dentro da música a gente tem grandes expressões e inovações na área musical do rock, por exemplo, que é onde talvez eu tenha mais afinidade, com figuras como, por exemplo, Janis Joplin, ali com os vocais todo rasgados, e também, por exemplo, com o Jimi Hendrix, que inovou a maneira de se tocar guitarra. A contracultura sempre vai parecer um pouco esquisita à primeira vista, e as pessoas vão ter a tendência de recusar aquilo que está sendo proposto como novo. Algumas dessas coisas vão ficar para o futuro e vão acabar se tornando cultura. Hoje, na verdade, a gente tem que as personalidades de, por exemplo, Janis Joplin e Jimi Hendrix são, na verdade, expressões de uma cultura do rock. Então, na verdade, eles cresceram como contracultura, mas se tornaram cultura. Assim como todo movimento de esquerda, quando ele se torna muito bem sucedido, ele acaba virando de direita. Então, muitas pessoas nos dias de hoje tendem a querer se polarizar entre direita e esquerda, mas conforme a gente vai envelhecendo, toda aquela juventude esquerdista acaba se tornando, sem querer, um pouquinho de direita também. E eu estou falando essas coisas como alguém que representa uma esquerda que talvez se identifique mais com uma esquerda muito mais anarquista do que comunista, mas de fato eu sei que eu tenho meus posicionamentos conservadores e algumas coisas que são criadas mesmo na área musical acabam soando aos meus ouvidos como coisas um pouco estranhas demais, às vezes um pouco simples demais,
Como por exemplo, a gente tem algo parecido nos dias de hoje com a manifestação da música funk pelas rádios e tal. Isso acaba se tornando uma coisa que é um pouco agressiva demais, talvez para as gerações anteriores, mas a gente sabe que é uma maneira de expressar algum tipo de rebeldia ou de oposição ou de contraposição com algum status presente, com alguma coisa que está sendo colocada como controle para os jovens nos dias de hoje. E eu que hoje já tenho os meus 45 anos, tenho que refletir a respeito desse assunto porque os meus filhos não conseguem compreender alguns valores que a minha geração adquiriu. Mas será que eu estou preparado para gerir com eles as transformações que eles estão passando? Será que eu não vou acabar me tornando como os nossos pais? E um detalhe que eu estou fazendo referência é uma música do Belchior, que ficou mais conhecida ali pela voz da Elis Regina, que também se materializou num momento de contracultura, num momento de oposição à ditadura que estava sendo implantada aqui no Brasil. E nos dias de hoje a gente tem visto diversas pessoas sendo processadas por aquilo que dizem, inclusive algumas delas sendo até exiladas, quer dizer, precisando viver fora do país, algo que não era muito diferente de se encontrar ali, por exemplo, na década de 60 ou da década de 70, com diversos artistas, por exemplo, Caetano Veloso, tendo que se exilar fora do país por conta da perseguição que o Estado fazia aos artistas e àqueles que vinham trazer qualquer tipo de opinião contrária ao governo vigente. E falando em assuntos governamentais e relacionados com política partidária, é muito interessante ver como o comportamento de muitas pessoas que antigamente eram extremamente rebeldes com relação a todo o controle do sistema, hoje são totalmente defensoras de um governo centralizado e que tenha os valores que são assim assado. E aí a gente percebe que a história continua a se repetir. A velha esquerda acaba se tornando situação. Então, na verdade, eles vão tentar combater uma oposição que às vezes vai ficar mais identificada com a direita que era daquela época. E fica toda essa bagunça que a gente se encontra hoje nessas discussões de polarizações e tal. E eu sei que quando eu cito esses assuntos que são um pouco polêmicos demais, a extrema direita acaba me acusando de ser a esquerda e a extrema esquerda acaba me acusando de ser direita. Mas a verdade é que eu não sou nenhuma das coisas e muito menos centro. A minha posição acaba sendo do que deveria ser, né? Aquela esquerda mais raiz, né? Que é a esquerda anarquista e não a comunista. E isso quer dizer que eu vou me manter na contracultura independente de quem estiver no governo, seja ele Bolsonaro, Lula ou quem aí você votar para ser o próximo presidente. E talvez você possa estar pensando que é um pouco imaturo demais acabar me posicionando contra qualquer tipo de governo instaurado na Terra. Mas a verdade é que eu já tenho o governo a que eu sirvo e talvez, não sei se você já sabia disso, já participei de diversas instituições religiosas e hoje eu faço parte de uma contracultura também religiosa. Ou seja, já há muitos anos a gente tem feito reuniões nas casas de maneira descentralizada de qualquer poder humano, de pessoas sobre pessoas. Então eu procuro viver e buscar um tipo de governo que é um governo celestial e não um governo desse mundo. E esse governo que está nos céus, um céu que se encontra dentro de mim, está acessível para mim, está suficiente para mim. Eu não sinto a necessidade de buscar qualquer outro governo civil para suprir as minhas necessidades e para lutar com qualquer tipo de ativismo em defesa dessa bandeira. E é bem nessa pegada que surgiu a OSC Dispensado dos Apriscos e também esse Espaço Maker. E se você tem interesse em saber como é feita essa gestão horizontal entre as pessoas que participam desse espaço, que são jovens, adultos, idosos e crianças, como todas essas pessoas conseguem gerir juntas essa organização, então dá uma olhadinha nesse vídeo em que a gente explica mais a respeito do OpenMaker e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!